boa noite. Em Boa primeiro lugar, noite. eu quero agradecer a Deus, a toda a espiritualidade, aos trabalhadores desta casa, por eu ter chegado até aqui e permanecido. Então, muita gratidão por isso. E gratidão por você estar conosco. Que bom, é muito bom estar aqui. E durante a sua fala, eu fiquei muito tocada, porque você começou falando do prazer em viver, né? Do se sentir bem estando aqui na simplicidade. E aí minha cabeça começou a rodar e você chegou onde eu já estava pensando, que é a questão do suicídio por depressão. Como eu tenho um caso desse na família, me tocou profundamente a sua fala. E aí eu tenho uma pergunta. Recentemente, o netinho dessa pessoa, que ela não conheceu, porque o suicídio foi muito breve, aos 40 e poucos anos, e ele começou a falar da avó, O neto, o neto, tem vó que já 4 estava anos. desencarnada. Já, nessa existência, eles não tiveram contato. E ele começou a falar da avó, que a avó vinha contar a história para ele inúmeras vezes, durante a noite ou mesmo no sono da tarde, e que ela dormia com ele, que ela conta histórias de quando eles eram irmãos. E aí, assim, isso também me tocou, né? Porque meu sobrinho me ligou e falou: tia, o que está acontecendo? Aí eu falei, só acolha o Frederico, entendeu? Que é a criança. Que é a criança. Eu falei, acolha o Frederico, é o que eu posso Que te ele estava dizer. com essas informações todas. É. Como lidar com isso, Olha irmão só, Benedito? as crianças, essa geração, lida muito bem. A gente é que não sabe lidar. Eles lidam com isso tranquilamente. Sabe como a gente tem que lidar? De forma natural. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Né? É uma geração especial, já comentei isso aqui, são espíritos especiais, de uma certa elevação moral e intelectual, que tratam a comunicação de uma forma muito tranquila, de falar das vivências, de ter lembranças, experiências, de falar do fulano, do ciclano, beltrano. Então, é uma geração que veio para quebrar muitos paradigmas. Muitos, muitos. E é uma geração que vai nos desconcertar, vai nos desconstruir. É uma geração que veio para nos ensinar a lei de amor. Ela veio nos ensinar essa conexão espiritual. Então, quanto mais tratar de forma natural, melhor. Sabe? Agora, se começar a ter uma perturbação, é diferente. Né? Pode acontecer raramente. Mas se houver uma perturbação de insônia e tal, aí precisa ir no centro espírita. Mas essa questão dessa comunicação, de fulano, de lembrança disso, deixa espontaneamente aquilo ocorrer. Então, tranquilo. Tem que tratar de forma muito espontânea e ouvir, não recriminar, porque se você falar isso é coisa da sua cabeça, aí realmente você pode ocasionar nele um sentido que está ocorrendo, isso vai dar um nó nele, porque se está ocorrendo comigo, como é que ele está dizendo que é coisa da minha cabeça? Então, isso pode realmente acarretar certos prejuízos emocionais lá na frente. Então, quando eu falo trate de forma natural, por mais que a pessoa não precisa acreditar, ela não precisa acreditar naquilo, mas trate de forma natural. Né? Não desfaz do comentário da criança, não desfaz da experiência dela. É isso que nós orientamos, de não desfazer. Não precisa se preocupar, mas ao mesmo tempo dizer, isso é coisa da sua cabeça. Porque não é. Ele está vendo, ele está sentindo, ele está registrando, ele está dando detalhes. E eles dão detalhes riquíssimos de experiências passadas, da onde eles vieram, até de planetas que eles vieram.
Então, provavelmente numa existência passada. Né? Então, ele conhece esse espírito. E esse espírito que está ali, que é a avó dele, tem completamente a ligação com ele. É possível, até porque ela pode ter sido a recuperação dela, né? Porque assim, olha, o suicídio ele não tá preso a uma lei eterna de sofrimento. Ele vai ter um tempo, porque olha só, vamos entender o processo. Uma pessoa que eu sempre comento isso para a gente poder questionar. Uma pessoa que se suicida, ela está como? Como que ela está? Perturbada. Em que sentido ela está perturbada? Psicologicamente e emocionalmente, concorda? Se a vida continua, como é que vocês acham que essa pessoa vai estar no mundo espiritual? Hã? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Entendeu? Se você pegar um indivíduo dependente químico, ou com droga, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra dependência emocional, se isso não for tratar, ele não tratar, como é que você acha que a continuidade, se a vida continua, como é que você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai buscar os afins dele. Ele vai continuar vivendo como ele sempre viveu. Então o suicida dá a impressão, o suicida ele tem que ficar naquela condição. Não é que ele tem que ficar naquela condição, ele entrou naquela condição. Ele entrou completamente perturbado. Só que o suicídio, ele agrava aquela condição. Se ele estava com dor encarnado, ele desencarnado é 1000 vezes a mais. Aquela dor é 1000 vezes. É muito intenso. É uma dor, é como se fosse uma fratura exposta, que não sarasse nunca. Você imagina você com um osso, uma fratura. Eu estou calculando isso para vocês analisarem o que é a dor de um indivíduo que entra nessa condição. Não é porque Deus está o castigando, não é porque Deus o está punindo. Ele entrou pela porta espiritual dessa maneira. O retorno dele foi dessa maneira, por escolha dele. Agora, dentro dessa realidade, existem nuances de intenções e de comprometimentos maiores e menores que pode ser atenuado. Aí eu vou entrar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ele não tem um X de tempo. O suicida tem que ficar um... Não tem. Como no processo da reencarnação. Não tem um X de tempo. Tem que ficar tantos anos para reencarnar. Tem que ter tantos anos para dar comunicação. Pega o livro Céu e Inferno. Céu e Inferno acabou de ter um suicida. O Kardec teve uma comunicação de um suicida. Então, cada caso é um caso. A gente não pode colocar tudo isso num pacote. Isso tem que ser analisado, o grau de comprometimento dele, de obsessores, familiares, o que levou. Quer dizer, isso olha, vocês não é muito analisado. Cada caso é um caso. Então, para aquele caso, aquilo tem um atenuante, tem uma resolução mais rápida, tem casos mais complexos. Então, assim, cada caso é um caso. E aí não tem um X de tempo que fica para isso ou aquilo. Isso vai depender muito da pessoa e da situação. Tá? Então, nesse caso, não há problema algum dela ter se suicidado. Quem me diz que ela não se tratou, houve o processo dela de reabilitação, e ela está tendo a oportunidade agora desse contato. É misericórdia de Deus. A gente pega muito na punição, no castigo. Não, é um castigo, é as penas eternas. Deus é amor. Deus é amor.